Eu, no baile de sanfona com meu amigo pescador, vi a sanfoneira tocar e fiquei maravilhado. As luzes brilhavam, refletindo em sorrisos nervosos e olhares curiosos. A sanfoneira brilhava com criptados de ombras infernais, parecia conjurar melodias que varriam todos os problemas. Pi! Eita, que bom, Pedra. Bom, espera. Eu estou feliz. Por enquanto, volto a falar sobre o assunto e agora, por meio da semana. Me desculpem, estamos quietos. Meu e Neioia. Posso imperturbá-lo. Embora 694, embora não deixemos atrás de nenhuma dúvida. Vamos no certo, pois certamente pode propor compensa por compensação. E assim pode esse depois. De todo sucesso. Sim, eu saí daqui e estarei até amanhã. E pois, veteradinho.com. Todas as informações possíveis. Fora alto detalhe. E o perfume de comida caseira misturava-se com o aroma da grama fresca ao redor do salão improvisado. Lilia, a cuidadora de idosos, estava no meio daquela multidão. Ela observava um pouco desconfortável. Sua vida girava em torno dos outros. Cuidar deles, ouvir suas histórias de amor e perda. Relutante, mas motivada pela necessidade de ajudar, Lilia aceitou. No fundo, havia um desejo oculto de ser mais do que uma cuidadora. Ao chegar ao baile, os olhares se voltaram para ela e Álvaro. O contraste entre a segurança dele e a timidez dela fez com que todos parassem por um momento. Pensei que ela não conseguiria. No entanto, algo mágico aconteceu quando a música começou. Lilia abriu um sorriso e um brilho em seus olhos fez com que todos se perguntassem: quem era aquela mulher? Ao longo da noite, Lilia se soltou, dançou, riu e conquistou, sem perceber a admiração dos moradores. Compartilhava histórias com Álvaro, um homem que guardava suas fraquezas sob a pele de comerciante. Ambos revelavam suas inseguranças, enquanto o baile girava ao redor deles. Aquela música, aquela dança, o mundo parecia pequeno e destacado. Mas, como um raio em céu azul, Helena, a ex-noiva de Álvaro, apareceu. Todos a conheciam, um símbolo de ambição e status. Seu olhar ardia, e a tensão se transformou em um fio de desconfiança. Ela caminhava como se possuísse o destino nas mãos, e Lilia sentiu um aperto no peito. O que ela queria? O que sabia? Segundo os sussurros, Helena guardava um segredo que poderia alterar tudo. Um risinho, uma expressão furtiva. A presença dela parecia uma tempestade, prestes a eclodir. Enquanto a sanfoneira tocava uma valsinha melancólica, as emoções de Lilia e Álvaro borbulhavam. O que começou como uma ajuda se transformava em algo mais profundo. Em meio aos olhares curiosos, a tensão subia e a música parecia ecoar as dúvidas que pairavam no ar. O baile, antes um momento alegre, agora se tornava um palco de revelações, onde cada rosto refletia um misto de expectativa e preocupação. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a sanfoneira tocava aquela valsinha melancólica, o ambiente estava carregado de eletricidade. Olhares se cruzavam, mas agora ela se sentia mais confiante. Lilia tinha encontrado um novo ritmo para sua vida, como se cada acorde da sanfona a estivesse levando a um mundo diferente. Mas a entrada de Helena, a ex-noiva de Álvaro, fez tudo mudar. Um ar fico. Ela caminhava com a certeza de quem sabe que seus passos pesam. A multidão se afastou um pouco, como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta, e Lilia sentiu um nó na garganta. O que Helena queria? O que se escondia por trás daquele olhar ardente? A tensão se tornou palpável, e todos sabiam que algo estava prestes a acontecer. Lilia buscou a mão de Álvaro, mas ele estava perdido, os olhos fixos em Helena. E aí, Álvaro? Desde quando você anda dançando com qualquer uma? Disse Helena, a voz dela cortante como uma faca. O murmúrio da multidão cresceu e um silêncio constrangedor se instalou. Lilia sentiu um frio na barriga. A música parou abruptamente. O mundo exterior desapareceu e só existia aquele momento. Álvaro se esforçou para manter a compostura. Helena, não é como você está pensando, ele começou. Mas a ex-noiva não deu ouvidos. Qualquer uma. É assim que você se refere a mim agora? A determinação em seu olhar era inegável. Você me trocou por uma pessoa que só cuida de velhinhos? Ela já não estava mais apenas desafiando Álvaro. A raiva jorrava dela como um rio. Lilia sentiu-se pequena, invisível. O ambiente que até pouco estava vibrante, agora era um campo de batalha. O que havia entre eles começava a desmoronar, e aquele rosto que deveria ser um abrigo, agora parecia um desconhecido. Eu só queria te ajudar, Álvaro, gritou Lilia, impulsionando-se. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar e recair. Um gesto de desespero ou força? Te ajudar? Helena riu, mas não era uma risada alegre. Era um riso cortante, cheio de desprezo. Você não sabe de nada. O que você sabe é cuidar dos outros. Está pronta para o que está por trás de todo esse folguedo? E o que você sabe sobre mim? Lilia a desafiou, mesmo sentindo que suas palavras poderiam se voltar contra ela. Helena sorria, mas não havia alegria ali. Era um sorriso de quem sabia um segredo devastador. Se você soubesse o que sei sobre Álvaro, não estaria aqui se achando a salvadora do mundo. As luzes do salão pareciam fraquejar, um prenúncio da tempestade que se aproximava. Os sussurros agora eram feitos de medo e curiosidade. Muitos se moviam para mais perto, entraves de uma realidade que se tornava mais sombria. E se eu souber o que você sabe que eu não sei? A voz de Lilia tremia, mas havia uma centelha de coragem ali. Helena se aproximou, deixando suas palavras ecoarem como um trovão. Álvaro tem um passado, querida. E o que você está fazendo aqui pode não ser só um convite social. Pode ter consequências muito mais profundas do que você imagina. Um calafrio percorreu a espinha de Lilia. O que era essa verdade que Helena trazia? Os rostos ao redor estavam difíceis de decifrar. A música recomeçou, mas a sanfoneira parecia tocar uma melodia de despedida, um canto de lamento. Álvaro olhou para Lilia com olhos de desespero. Não escute, Lilia, é mentira. Meus problemas não têm nada a ver com você. Mas as palavras estavam carregadas de urgência.
Lilia não sabia mais em que acreditar. A sala agora estava cheia de murmúrios. Cada olhar era um julgamento. As perguntas pairavam no ar. O que mais estava escondido? O que seria revelado a seguir? Lilia sentiu o chão sob seus pés se mover, e com isso, a verdade estava prestes a explodir em um drama que ela nunca pediu. Enquanto a música recomeçou, o ambiente pulsava com uma mistura de emoções. O rosto de Lilia estava tão vermelho quanto as luzes que piscavam ao redor. O ar tremia com a tensão entre as duas mulheres e ela sentiu um frio na barriga. O que mais Helena sabia? Lilia, você realmente acha que isso é o que parece? A voz de Álvaro ecoou, cheia de desespero. Você não pode acreditar nela. Mas a voz dele soava distante. Ela estava completamente focada em Helena, naquela presença imponente que parecia dominar o espaço. Você não tem ideia do que está fazendo, Lilia, continuou Helena, uma satisfação obscura em seus olhos. O que Álvaro não te contou é que ele não é apenas um comerciante em dificuldades. Ele tem um passado que pode te arrastar para o fundo. Um passado que você nunca esperou. Lilia deu um passo para trás, seu coração acelerando. Era mentira, não poderia ser verdade. Álvaro parecia genuíno, mas a dúvida começou a corroer sua confiança. Por que você faz isso? Álvaro gritou para Helena, sua voz reverberando como um trovão. Esqueceu que eu deixei tudo para trás? Que você não pode mais me atingir? A multidão se calou, formando um círculo ao redor, como se estivessem assistindo a uma tragédia em cena. Um sussurro percorreu a sala. Ele deixou algo para trás. O que será? Mas Helena não se calou. Todo mundo tem um preço, Álvaro. Você sabe disso melhor do que ninguém. A multidão parecia hipnotizada com cada palavra dela. E se eu contasse a Lilia como você ficou famoso? Seu sorriso era um veneno disfarçado. Famoso no submundo, aquela loja não foi apenas sorte. Foi muito mais escuro do que você está disposto a admitir. O chão tremeu sob Lilia. O que você quer dizer com submundo? Sua voz era um fio, quase inaudível. Os olhares ao redor a pressionavam. E o silêncio da multidão era sufocante. Ele tinha amigos. Amigos que não são tão normais, disse Helena, proferindo cada palavra como se fosse uma lança. Aquilo que ele fez não é só comercial, querida. Foi negociação com todos os tipos de pessoas. É um milagre que você ainda o tenha ao seu lado. Lilia olhou para Álvaro e tudo parecia desmoronar. Ele a acenava um pedido silencioso em seus olhos. Mas a luz da confiança começou a se apagar. Não escute, Lilia! Sua voz era um eco distante. Enquanto seu mundo se tornava um turbilhão, algo dentro de Lilia queimou. Não apenas a traição, mas a possibilidade de que tudo ao seu redor fosse uma farsa se virou de volta para Helena, com raiva e medo. E você? Quem é você para me dizer quem ele é? O que você sabe, além de uma história mal contada? Helena sorriu, um sorriso que mais parecia uma máscara falsa. Eu sei mais sobre ele do que você pode imaginar. E mais, o que você não entendeu é que ele não pode mudar. As pessoas nunca mudam, Lilia. Um lobo pode vestir pele de ovelha, mas no fundo ainda é um lobo. Um grito repentino cortou o ar. Da entrada do salão, um homem apareceu, com a cara cheia de tatuagens e um olhar gélido. Ele era estridente como um trovão. Álvaro! Gritou ele, atravessando a sala com determinação. Estamos atrasados. Você prometeu que iria se encontrar comigo. O momento congelou.
A música parou novamente e todos os olhares mudaram. A tensão se transformou em confusão e medo. Lilia não conseguia entender. Quem era aquele homem? O que ele queria de Álvaro? Walter! Álvaro sussurrou, pálido como um fantasma. Ele estava paralisado, preso entre o passado e o presente. O ambiente explodiu em murmúrios. A revelação aterrorizante estava apenas começando. Lilia sentiu um vazio no estômago. O que mais Álvaro escondia? O que realmente estava por trás de sua imagem respeitável? Ela estava prestes a descobrir que o baile não seria apenas uma dança, mas o começo de uma jornada que poderia destruí-la. O futuro deles estava em jogo. A música recomeçou, mas todas as notas se transformaram em um aviso. E assim, o caos estava apenas começando. Enquanto a tensão pairava como um peso no ar, Lilia se viu presa em um limbo de incerteza. O homem na entrada, Walter, com sua presença carregada de intimidade e ameaça, estava transformando tudo ao seu redor. Os olhares dos convidados se alternavam entre ele e Álvaro. Um mar de curiosidade e julgamentos flutuando na atmosfera. Alguém sabe quem é esse cara? Ouviu alguém sussurrar. Mas a palavra cara soou mais como um eco de preocupação. A multidão, que antes estava alegre, agora parecia um vulcão prestes a erupar. Álvaro, o que ele quer de você? A voz de Lilia tremia, mas preenchia-se de autoritarismo. A verdade estava na ordem das suas preocupações. O homem tinha um lado obscuro e ela precisava de respostas. Walter se aproximou mais, as pernas pesadas, como se cada passo reverberasse através da sala. Você realmente acha que pode simplesmente deixar tudo para trás? O sorriso no rosto era uma máscara, mas os olhos eram um gelo cortante. O passado não desaparece, amigo. É sempre um preço a pagar, não acha? Álvaro, antes tão seguro, agora estava em choque. Eu não estou mais com você, Walter. Já fiz minhas escolhas. Sua voz era um sussurro, mas a fraqueza dela ecoou como um grito. Escolhas! Walter riu com desprezo. O quanto está disposto a perder por essas escolhas, Álvaro? Quantas mentiras você contou para essa moça? Ela realmente é tudo o que você precisa? Ele apontou para Lilia, e a tensão aumentou. A multidão deveria estar em crise, mas todos pareciam absorver cada palavra. Chega, Walter! Álvaro gritou, mas sua voz parecia desmoronada. Nós não estamos mais juntos. Eu não sou quem você pensa que sou. Quem você é, então? Walter perguntou. A provocação como um veneno. A tensão era palpável. O rosto de Lilia queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta. O que realmente estava acontecendo aqui? Então, de forma inesperada, um morador da cidade, Donato, um velho com aparência de quem já viu muito, avançou. A verdade sempre vem à tona. Álvaro, você fez jogadas arriscadas para chegar aqui e sabemos disso. As palavras dele voaram como flechas, atingindo Lilia diretamente. Então, não pode ser! Lilia murmurou, o coração apertando. O que era tudo isso? Estava tão perto de sentir que tinha algo de real com Álvaro, que ele era diferente, que era um salvador. Mas agora todos pareciam envolvidos em um jogo que ela não compreendia. Walter avançou um passo. Não é só isso, Lilia. O olhar dele era como se estivesse imaginando algo que ela não conseguia ver. Álvaro tem um segredo muito mais profundo que sua imagem respeitável. O que ele disse era como uma bomba prestes a explodir. Você não pode falar assim dele. Lilia, cheia de bravura, mas as palavras soavam vazias. O mundo dela começava a desmoronar,
e a esperança encolhia-se em uma sombra escura. O que mais eles sabiam? Se você realmente se importa, você deveria saber a verdade. Não é só a loja ou as dívidas. Walter inclinou-se mais perto e, em um sussurro ameaçador, a grande surpresa é a razão pela qual ele teve que abandoná-los no passado. A razão pela qual até hoje ele não sabe se pode confiar nas pessoas. Os olhos de Lilia se arregalaram. O que mais? O que estava escondido sob a superfície calma de Álvaro? Uma verdade que poderia destruí-la. Walter lançou um olhar de satisfação. E se eu te dissesse que, no fundo, Álvaro é mais ligado ao submundo do que você poderia imaginar? As palavras caíram como um peso, e a sala que antes estava vibrante se tornara um mar de murmúrios preocupados. Álvaro então se virou. Seus olhos estavam uma tempestade. Pare de falar, Walter! Você não pode! Mas as palavras estavam perdidas em um mar de pânico e, de repente, uma luz ofuscante cortou a escuridão, como um flash de relâmpago. A sanfoneira parou abruptamente e o murmurinho da multidão transformou-se em gritos. E se teve? A porta do salão foi arrombada e um grupo de homens vestidos de preto entrou, com uniformes que denunciavam que eram policiais. Todos para o chão! Ninguém se mexe! O caos se instalou. A verdade estava prestes a eclodir. Com o tumulto, Lilia agarrou a mão de Álvaro. Seu olhar um pedido silencioso por respostas. O ambiente agora estava repleto de gritos e tensão. A confusão se estabelecera, mas uma pergunta assombrava sua mente. O que tinha Álvaro a esconder que poderia fazer com que ele se tornasse o próximo alvo? E as respostas que ela desejava agora pareciam tão distantes. O estrondo de vozes e sirenes cortou o ar. Como um balde de água fria jogado em cima de todos. Walter, com um sorriso desdenhoso, observou a sala se transformar em um frenesi. As pessoas começaram a gritar. A multidão já não estava ali para dançar. Seus rostos estavam pálidos, confusos, esperando a confirmação de que o caos era real. E nesse momento, tudo ficou ainda mais escuro. "Largue tudo! Vamos revistar!" gritou um dos policiais, seu olhar varrendo a multidão. O homem tinha uma aura de autoridade que impunha respeito. Lilia sentiu um frio na barriga, o coração batendo acelerado. O que estava acontecendo? Ela olhou para Álvaro, mas ele estava distante, paralisado. O medo refletia nos olhos dele, e ela percebeu que ele sabia muito mais do que havia contado. Walter sorriu, mas havia algo mais profundo. Você não deveria ter deixado o passado te alcançar, Álvaro. Agora todos aqui vão descobrir a verdade, e você não poderá protegê-la, ele disse com um tom provocante. As palavras de Walter eram como facadas, cortando a tensão com uma precisão cruel. Está preparado para ver tudo o que você ama se despedaçar? O pânico se alastrou. As pessoas começaram a correr em direções opostas. Mas de repente uma voz ecoou na sala. Era a sanfoneira, que voltou a tocar, mas agora a melodia era sombria, quase um lamento. A música parecia pedir por justiça em um mundo que desmoronava. Lilia não sabia o que fazer. Ela se aproximou de Álvaro, tentando puxá-lo de volta à realidade. O que está acontecendo? O que ele quer dizer com sua verdade? Sua voz tremia. O nó na garganta aumentava, e tudo que lhe parecia seguro agora vacilava. Mas antes que ele pudesse responder, a porta foi aberta com violência. Outro homem entrou, mas esse parecia carregado de frieza. Suas mãos estavam enfileiradas em punhos tensos. "Walter, você sabe o que está fazendo?" A voz do homem era grave. Walter disparou, olhando para o novo homem como se fosse um fantasma do passado.
O ambiente ficou ainda mais silêncio. Isto não é o que você pensa. Os murmúrios se tornaram gritos confusos. Quem é esse? O que diabos está acontecendo? A tensão aumentava e a adrenalina pulsava nas veias de Lilian. O homem avançou. Você não deveria ter voltado, Álvaro. Agora, ninguém poderá escapar. A palavra escapar tinha um peso que pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Lilian sentiu seu estômago revirar. Não sabe o que está dizendo. Álvaro instou, mas a voz dele estava mais baixa, quase um sussurro. Eu deixei tudo para trás. Aquele homem, olhando diretamente para Lilian, fez o coração dela disparar. Você é a que se meteu no caminho. Com um gesto brusco, ele retirou uma foto do bolso. Sabe quem é ela? Ele mostrou para a sala. O que Lilian viu foi uma imagem de uma mulher que parecia familiar, mas de alguma forma estava distante. Espera, essa mulher, quem é ela? Lilian mexeu-se, tentando entender. Mas antes que pudesse obter mais respostas, o homem falou novamente, e suas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Ela está morta por causa dele! A confusão agora era completa. Risos nervosos e risadas secas se confundiam na sala. Um choque inigualável tomou conta de todos. O murmúrio de como assim se espalhou. A imagem da mulher, viva em um momento, agora era uma sombra do passado. E Lilia olhou para Álvaro, buscando alguma resposta, mas a verdade estava escrita em seu rosto. Finalmente, as peças começaram a se encaixar. Não pode ser! O sussurro escapou dos lábios de Lilia. O que ela acreditava ser uma história de amor e superação, agora parecia um labirinto de mentiras. A dor que se instalava no peito era sufocante. A conexão que ela imaginou que tinha com Álvaro não era o que parecia. E em um instante tudo virou uma miragem. A sanfoneira continuou a tocar, mas agora era um lamento de despedida. E se eu te disser que por trás de todo esse folguedo há muito mais? O que você faria, Lilia, se soubesse que tudo isso é um jogo? Walter provocou, seu olhar gélido colado em Álvaro. A sala estava empolvorosa, segredos mostrados como uma carta na mesa. Lilia estava paralisada, e o silêncio foi imediatamente interrompido por gritos. O que mais estava por vir? Qual era a verdadeira face de Álvaro? Havia mais segredos, mais histórias escondidas que poderiam explodir a qualquer momento. Ela precisava de respostas, mas a certeza de que havia perdido tudo estava cada vez mais próxima. O futuro estava em jogo, e a única pergunta que restava era: quanto mais do passado de Álvaro todos estariam dispostos a descobrir? Enquanto a tensão pairava como um peso no ar, Lilia se viu presa em um limbo de incerteza. O homem na entrada, Walter, com sua presença carregada de intimidade e ameaça, estava transformando tudo ao seu redor. Os olhares dos convidados se alternavam entre ele e Álvaro. Um mar de curiosidade e julgamentos flutuando na atmosfera. Largue tudo! Vamos revistar! Gritou um dos policiais, seu olhar varrendo a multidão. O homem tinha uma aura de autoridade que impunha respeito. Lilia sentiu um frio na barriga. O coração batia acelerado. O que estava acontecendo? Ela olhou para Álvaro, mas ele estava distante, paralisado. O medo refletia nos olhos dele, e ela percebeu que ele sabia muito mais do que havia contado. Walter sorriu, mas havia algo mais profundo. Você não deveria ter deixado o passado te alcançar, Álvaro. Agora todos aqui vão descobrir a verdade, e você não poderá protegê-la. Ele disse,
com um tom provocante. As palavras de Walter eram como facadas, cortando a tensão com precisão cruel. Está preparado para ver tudo o que você ama se despedaçar? O pânico se alastrou. As pessoas começaram a correr em direções opostas, mas de repente uma voz ecoou na sala. Era a sanfoneira, que voltou a tocar, mas agora a melodia era sombria, quase um lamento. A música parecia pedir por justiça em um mundo que desmoronava. Lilia não sabia o que fazer. Ela se aproximou de Álvaro, tentando puxá-lo de volta à realidade. O que está acontecendo? O que ele quer dizer com sua verdade? Sua voz tremia, o nó na garganta aumentava, e tudo que lhe parecia seguro agora vacilava. Antes que ele pudesse responder, a porta foi aberta com violência. Outro homem entrou, mas esse parecia carregado de frieza. Suas mãos estavam enfileiradas em punhos tensos. Walter, você sabe o que está fazendo? A voz do homem era grave e havia fúria em seus olhos. Você não deveria estar aqui. Walter disparou, olhando para o novo homem como se fosse um fantasma do passado. O ambiente ficou ainda mais silêncio. Isto não é o que você pensa. Os murmúrios se tornaram gritos confusos. Quem é esse? O que diabos está acontecendo? A tensão aumentava e a adrenalina pulsava nas veias de Lilian. O homem avançou. Você não deveria ter voltado. Álvaro, agora ninguém poderá escapar. A palavra escapar tinha um peso que pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. Lilia sentiu seu estômago revirar. Não sabe o que está dizendo, Álvaro instou, mas a voz dele estava mais baixa, quase um sussurro. Eu deixei tudo para trás. Aquele homem, olhando diretamente para Lilia, fez o coração dela disparar. Você é a que se meteu no caminho. Com um gesto brusco, ele retirou uma foto do bolso. Sabe quem é ela? E ele mostrou a todos. O que Lilia viu foi uma imagem de uma mulher que parecia familiar, mas de alguma forma estava distante. Espera, essa mulher, quem é ela? Lilia mexeu-se, tentando entender. Mas antes que pudesse obter mais respostas, o homem falou novamente e suas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Ela está morta por causa dele. A confusão agora era completa. Risos nervosos e risadas secas se confundiam na sala. Um choque inigualável tomou conta de todos. O murmúrio de "como assim?" se espalhou. A imagem da mulher viva em um momento, agora era uma sombra do passado. E Lilia olhou para Álvaro, buscando alguma resposta. Mas a verdade estava escrita em seu rosto. Finalmente as peças começaram a se encaixar. Não pode ser. O sussurro escapou dos lábios de Lilia. O que ela acreditava ser uma história de amor e superação, agora parecia um labirinto de mentiras. A dor que se instalava no peito era sufocante. A conexão que ela imaginou que tinha com Álvaro não era o que parecia. E em um instante, tudo virou uma miragem. A sanfoneira continuou a tocar, mas agora era um lamento de despedida. E se eu te disser que por trás de todo esse folguedo há muito mais? O que você faria, Lilia, se soubesse que tudo isso é um jogo? Walter provocou, seu olhar gélido, colado em Álvaro. A sala estava empolvorosa. Segredos mostrados como uma carta na mesa. Lilia estava paralisada. E o silêncio foi imediatamente interrompido por gritos. O que mais estava por vir? Qual era a verdadeira face de Álvaro? Havia mais segredos, mais histórias escondidas que poderiam explodir a qualquer momento. Ela precisava de respostas, mas a certeza de que havia perdido tudo estava cada vez mais próxima.
Os policiais começaram a revistar as pessoas ao redor. O clima estava tenso. Lilia sentiu que a sala se fechava sobre ela. Então, com um estrondo, a música parou. Uma nova figura entrou no salão. Uma mulher, alta e autoritária. Ela segurava algo na mão. Era uma arma. O brilho metálico refletiu nas luzes do salão e congelou o ar. Eu sou a razão pela qual você não pode seguir em frente, Álvaro. A voz dela cortou o ar como um vidro quebrando. Todos se calaram. Lilia olhou para Álvaro, os olhos dele eram uma tempestade. Não, não pode ser. Ele murmurou, o desespero escorrendo como água. Você achou que poderia deixar seu passado para trás? Isso é só o começo. A mulher riu, um riso que ecoava como um prenúncio de tragédia, e com um movimento rápido, ela apontou a arma. Gritos explodiram na sala. Lilia sentiu o sangue congelar em suas veias. O caos estava apenas começando, e a verdade prometia ser mais devastadora do que poderiam imaginar. Enquanto a mulher se aproximava, a pergunta pairava no ar. O que mais Álvaro esconde? E até onde isso os levará? A tensão pairava como uma tempestade iminente. A mulher de olhar gélido segurava a arma, o metal reluzente refletindo as luzes do salão. O medo pulsava no ar. Os sussurros da multidão tornaram-se um só. O que vai acontecer? Não se mexam, ninguém se aproxime! Ordenou ela, sua voz cortando a sala. As pernas de Lilia tremiam. O que estava acontecendo com Álvaro? A imagem dele, tão forte e seguro, agora parecia uma fachada desmoronando. Largue essa arma! Álvaro gritou. Mas a determinação em sua voz não combinava com o desespero em seu olhar. Você não precisa fazer isso. Preciso sim, Álvaro. Você não entende. Passado nunca foi embora, cercados por suas mentiras. A mulher avançou, os olhos fixos nele. Você não pode se esconder mais. As palavras dela ecoaram na mente de Lilian como uma sinfonia de dúvidas. O que mais ele escondia? O que era tão terrível que demandava uma ameaça tão imediata? Todo mundo estava parado. Um silêncio pesava no ar. O homem que entrou anteriormente, o que parecia ameaçador, se aproximou também. Deixe-o em paz, Lisa. Isso não vai acabar bem para você. A tensão aumentava a cada palavra trocada. E tudo parecia girar em torno deles, como um círculo sinistro. Esse é o ponto, Eric. Ele nunca se importou com você. Apenas com as aparências. Ela virou-se para Lilia. E você? Você acha mesmo que ele se importa? Olhe ao redor. O tom dela era cortante, como um fio de aço. Não escute ela, Lilia. Álvaro interveio, a voz carregada de urgência. Por favor, acredite em mim. Eu sou diferente. Eu só quero um futuro melhor agora. Mas tudo o que Lilia viu foi um homem cercado por segredos. A presença da mulher despertava algo em seu peito. E conforme a tensão se intensificava, um grito irrompeu do fundo da multidão. Saia! Cuidado! Um homem, diferente de Walter, que já estava ali, avançou em direção à mulher armada. No instante em que ele se aproximou, uma luz brilhou em sua mão. Uma faca, tão afiada quanto o clima que se formava. Não, não faça isso! O grito de Lilia ecoou, mas a gravidade da situação parecia moldar todo o universo ao redor. E então, num movimento rápido, Eric pulou na frente de Lisa, tentando desarmá-la. Ele agarrou seu braço, e em um instante explosivo, a arma disparou. O eco do tiro cortou a sala, um estampido que fez os corações pararem. Lilia sentiu um pânico imenso, olhos arregalados. O mundo parecia rodar, e a dor, um grito distante de uma realidade que se desfazia. A bala atingiu Eric, que caiu, o corpo levando as esperanças da sala ao chão.
O desespero se espalhou como um fogo avassalador. A multidão gritou. Muitos tentaram correr. Pânico! Confusão! Eric! Lisa gritou, os olhos cheios de lágrimas. Ela se lançou sobre ele, desespero estampado no rosto. O que eu fiz? O que eu fiz? A cena era surreal. Lilia sentiu um nó na garganta. Esse era o tipo de drama que nem em suas piores fantasias poderia ter imaginado. O que isso significava? O que Eric tinha que ver com tudo isso? Ele estava tentando me proteger. Álvaro exclamou. Agora um homem pequeno, diante do que estava acontecendo. Ele estava perdido, olhando de um lado para o outro. A policial, que ainda monitorava a sala, disparou ordens. Todos fiquem onde estão. Precisamos de ajuda aqui. O caos aumentava. A música, que antes tocava como um lamento, agora tinha se calado. Mas, repentinamente, a questão pairou no ar. O que mais estava escondido? Que segredos, que alianças e traições se desvelavam em meio a essa tragédia? Enquanto as sirenes se aproximavam, Lilia ficou paralisada. A verdade começando a se revelar, mas um novo mistério brotando do caos. Quem mais estava envolvido? E o que isso significava para ela e para Álvaro agora? A cena era um caos. O ambiente fervilhava como uma panela prestes a transbordar. Lilia, com o coração na boca, observava tudo em câmera lenta. Eric estava no chão, a expressão terrivelmente pálida, enquanto Lisa se encurvava sobre ele, os olhos marejados e desesperados. O silêncio era ensurdecedor, e o murmurinho da multidão tornara-se um lamento coletivo. Que tinha acontecido? O que mais estava escondido sob essas camadas de mentiras? Precisamos de ajuda aqui! Um policial gritava, enquanto outros tentavam manter a ordem na sala. Mas Lilia mal conseguia raciocinar. O que a mulher havia dito? Que a verdade de Álvaro estava prestes a ser revelada. Ela virou-se rapidamente para ele, sua mente devorando cada fragmento daquela noite. Lembranças misturadas com horror. Álvaro! O que está acontecendo? O que você não me contou? Sua voz tremia, uma tempestade interna se formando. Os olhos dele, normalmente tão intensos, estavam agora cheios de desespero. Por que, Eric? Que isso tudo chegou a esse ponto? Ele abriu a boca, lutando para encontrar as palavras. Mas apenas um sussurro escapuliu. Lilia, você não entende. Eu tentei proteger você. Mas antes que pudesse continuar, um novo grito cortou a tensão. Cuidado! Um outro homem, alto e magro, surgiu das sombras, sua camiseta ensanguentada, uma expressão de pânico no rosto. Ele era reconhecível. Um amigo de Álvaro. Todos, eu sei o que aconteceu. O horror aumentou. O que ele estava fazendo ali? Lilian não conseguia entender. O amigo de Álvaro, formal e sério, retrucou. Foi um acidente, eu juro. Não era para ser assim. As palavras dele chocaram Lilia. Acidente? O que isso significava? O passado de Álvaro estava se revelando em pedaços e promessas quebradas. Então um estrondo irrompeu ao fundo da sala. Mais policiais entraram, mas eles não estavam preocupados apenas com o que havia ocorrido. Em vez de focar em Eric, um grupo de oficiais se juntou em torno de Lisa, a mulher que ainda segurava a arma. Deixa! Ela está em choque! Alguém gritou. E em meio à confusão, a música voltou a ressoar com um tom angustiante, como se ecoasse a dor daquele instante. Mas Lilia sentiu algo mudar no ar. Enquanto ela tentava entender a gravidade do que ocorria, a mulher do passado de Álvaro,
Aquela que mostrou a foto se aproximou. Vinda do fundo da sala, seus olhos brilhavam com um misto de raiva e tristeza. Você realmente acha que pode escapar disso, Álvaro? A voz dela era um sussurro cortante. Você nunca foi honesto. Cada escolha teve uma consequência. E agora, na agitação, uma verdade se desvelou. A imagem nas mãos da mulher não era apenas de qualquer pessoa. Era a irmã de Álvaro. Lília sentiu o mundo desabar sob seus pés. A irmã dele! A conexão se moldava com uma revelação chocante. Você matou sua própria irmã? Balbuciou Lília, sem compreender como tudo se entrelaçava. Não, eu não sou um monstro! Álvaro gritou, agora em pânico total. Ela estava envolvida em algo muito maior, algo que eu não pude impedir. A sala estava estilhaçada, a multidão, cada vez mais intrigada, se aproximava, sussurros brotando como uma onda avassaladora. O que estavam ouvindo? Mas a mulher apenas riu, um riso amargo. Agora você finalmente entende o que você fez para ficar livre. As mentiras que você contou. Tudo isso, quanto custou? Diante das revelações, a angústia tomou conta de Lilian. A cada nova palavra, cada nova verdade que surgia, mais distante ela se sentia daquela conexão que achara ter. O que mais estava escondido sob a superfície? O que mais Álvaro não contara? Ele estava desconstruindo o mundo que compartilharam. E ela sentia como se estivesse se afundando lentamente em um abismo. Enquanto os policiais tentavam controlar a cena, Lilian fez a única coisa que podia. Ela segurou firme as mãos de Álvaro, seu coração batendo rápido. O que mais você ocultou? A pergunta reverberava entre eles. Um chamado ao que estava por... É com isso, o caos estava apenas começando. Lília sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. As palavras da mulher, cada uma delas, eram como facadas profundas, e o desespero em seus olhos refletia um mar de incertezas. O que você quer dizer com isso? Ela questionou, sua voz trêmula, uma mistura de raiva e medo. Sim, Lília, você realmente não sabe. A mulher respondeu com uma frequência cortante, como se estivesse no centro de um jogo cruel. Álvaro não é o homem que você pensa. Ele construiu essa vida em cima de mentiras. E você está prestes a descobrir como isso termina. O que ele fez não é apenas uma questão de confiança. Os murmúrios da multidão aumentaram, como uma onda crescendo antes de quebrar. Os olhares chocados se voltaram para Álvaro, as faíscas de julgamentos pairando no ar. Lília piscou, tentando processar o que estava acontecendo, mas tudo girava. O que mais? O que estava faltando? Como você pode fazer isso com quem você diz amar? Ela gritou, a dor tomando conta de sua voz. O mundo parecia em câmera lenta. Por que você não me contou? O que mais você está escondendo? As palavras explodiram entre eles, e a expressão de Álvaro alternou entre a angústia e a relutância. Lília, você não entende. Eu só queria protegê-la. Esse mundo não é seguro. Não como você pensa. Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou na sala. A porta de emergência foi aberta abruptamente, e a luz do lado de fora entrou, trazendo mais caos. Um grupo de homens entrou, alguns carrancudos, outros com olhares de determinação. Eram mais policiais, mas algum deles estava armado. E o uniforme parecia diferente. Todos para o chão. Ninguém se mexa! Gritou um deles, e a sala ficou em choque. A tensão disparou novamente, e os olhos de Lília foram parar em uma figura no meio do grupo. Era um rapaz alto, com cabelo desgrenhado, e assim que ele entrou, toda sua atenção se fixou em Álvaro.
como se houvesse um entendimento não dito entre eles. Você tem 5 segundos, Álvaro. O que você fez? A voz do rapaz era grave, ameaçadora e familiar, como se estivesse alegando um pedaço de um passado esquecido. O coração de Lilia disparou. Quem é ele? O que ele quer? Sua mente não conseguia acompanhar o que estava acontecendo. Álvaro parecia paralisado, como um coelho diante de faróis. Rafael. Não, eu não. Álvaro começou, mas a voz de Rafael cortou o ar pesado. Não me diga que você se esqueceu. Não me diga que você tentou se esconder do que fez. O tom de Rafael era um grito de desespero e fúria. Por causa de você, pessoas sofreram. Você não pode ser inocente mais. Os olhos de Lilia se arregalaram. O que todos sabiam que ela não sabia. O que mais existia nesse labirinto de segredos? Rafael parecia um fantasma enterrado nas memórias de Álvaro, trazendo à luz uma verdade que Lilia não estava pronta para enfrentar. Não! Álvaro gritou, mas a negação era uma linha tênue entre o medo e a verdade. Você não pode voltar e fazer isso! E em um momento, algo aconteceu. Uma explosão. A luz piscou. O chão tremeu. Lilia piscou novamente, confusa. O painel de luzes do salão explodiu em uma chuva de faíscas, como se o próprio espaço tivesse se revoltado contra aquele drama. Gritos de pânico se espalharam. As pessoas correram. E no meio do caos, Rafael avançou em direção a Álvaro, seguro de que a verdade precisava ser revelada, independentemente do preço. Você tem que enfrentar seus demônios, Álvaro. Não é mais só sobre você, é sobre todos nós. O clima mudava e, com a luz incendiando o ambiente, um grito irrompeu de alguém não identificado. Parem! Foi um uivo de cachorro moribundo. Lilia sentiu a verdade e o horror se chocarem. Existia uma linha entre passado e presente, e essa linha estava prestes a romper. Que verdade estava prestes a vir à tona? E qual seria o custo dela? Enquanto a fumaça se dissipava, Lilia percebeu que não se tratava apenas de Álvaro ou de Rafael, mas de algo muito maior que todos eles. A sala estava cheia de segredos e a revelação ainda estava prestes a explodir, desafiando tudo que conheciam. E no fundo, Lilia começou a se perguntar se estaria preparada para enfrentar o que estava por vir. A sala estava em ordem e caos, uma combinação cruel de tensão e dor. Lilia olhou para Álvaro, suas mãos trêmulas segurando firmemente a dela. O que mais, Álvaro? O que mais você escondeu? A angústia se espalhava como uma neblina densa e ela sentiu que algo quebrava dentro dela. A mulher, Lisa, encarava Álvaro com um olhar carregado de rancor. Você acha que ninguém sabe? Que pode continuar vivendo baseado em mentiras? As palavras dela golpeavam o ar como punhos cerrados. A atmosfera estava elétrica e o pânico crescia entre as pessoas que observavam em silêncio a cena de um filme estranho e aterrador. Não é assim que as coisas funcionam, Lilia! Álvaro exclamou, mas a intensidade de sua voz estava se apagando. Eu faço isso por você, por todos nós. Ele parecia um homem encurralado, como um touro em uma arena, preso entre duas opções drásticas que escolhera, muito antes de cruzar aquele salão. Rafael, ainda colado ao chão, olhou para Álvaro e a expressão de frustração e decepção era palpável. Quantas vidas você sacrificou em nome da sua proteção? Você não só mentiu para ela, mas para todos nós. O clima mudava de novo, um conjunto de emoções onde compaixão e traição jogavam suas cartas. As luzes piscavam e o eco do tiroteio ainda reverberava nas paredes, mas Lilia estava focada em Álvaro.
Você precisa dizer a verdade. Agora é a única saída. Sua voz era um misto de súplica e determinação, um convite ao confronto que precisava acontecer. Eu não posso. As palavras de Álvaro foram interrompidas quando Lisa sussurrou algo a ele. Algo que somente eles podiam ouvir, mas cujos efeitos ressonariam para todos. Um sorriso se formou em seus lábios, quase como uma máscara. Você não sabe o que está prestes a acontecer, não é? E nesse instante, tudo parecia girar. Os policiais rodearam o local, as luzes brilhantes iluminando as expressões tensas de quem estava presente. Sermos testemunhas de um crime ainda maior? Isso não vai terminar bem. A frase carregava um eco de verdade. Lilia sentiu um frio na espinha. Qualquer uma pode ser arrastada para essa tempestade de segredos. Foi então que Rafael decidiu agir, dando um passo à frente. Álvaro, se você se importar com Lilia, diga a verdade. Não permita que mais vidas sejam perdidas por causa de suas decisões erradas. O grupo todo se calou. Um silêncio pesado, seguido por um murmúrio desconcertante. Você a ama, não ama? Rafael continuou, seu olhar penetrante. Diga a verdade, Álvaro. Não só a dela, mas a todos nós. As palavras de Rafael atingiram um nervo exposto. A sala, todo atenta, aguardava a resposta que mudaria o rumo daquela história. Sim, eu a amo. Álvaro declarou, a voz firme como nunca antes. Mas no passado, eu pensei que poderia deixá-lo para trás. Eu fiz coisas, erros, e pessoas pagaram por isso. O desespero estampado em seu rosto dilacerou o coração de Lilian. Entre o que ele era e o que se tornara, um abismo se formava. Lisa, cujas lágrimas escorriam como chuva em uma tempestade, sussurrou. Você não pode fugir, Álvaro. Este jogo já acabou. E com um movimento rápido, virou-se. Lilia observou um momento, a ponta de uma arma dirigindo-se para a vida que conhecia. O público estava em estado de alerta, mas uma onda de compaixão pulsou através dela. Não! Lilia gritou. Em um instante de coragem, lançou-se para a frente. O tempo parecia desacelerar, enquanto os rostos ao redor se distorciam em horror. Nesse momento, a música anti-suave explodiu em um frenesi, envolvendo a sala numa dança caótica de desespero e transformação. O mundo desabou. O som de um tiro ecoou pela sala, não na forma de dor, mas de libertação. Lilia, de olhos fechados, percebeu que finalmente as correntes se quebravam. A verdade estava ali, nua e crua. A sala, agora apinhada, tornava-se um campo de batalha, mas também um templo de renascimento. O que vinha a seguir? O presente e o passado colidiam em um misto de esperança e medo, e Lilia se lembrou do que sempre acreditou. Cada escolha, cada erro, poderia se transformar em uma nova chance. As letras dançavam na frente de seus olhos e as vozes começavam a se misturar em um rolo de perguntas e promessas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa história. Ela precisa ser contada. Os pensamentos de Lilia fluíam e a perspectiva estava mudando. O amor, a dor, tudo se desvia na mesma direção, um compasso que reverberava longe. O que mais estava por vir? Agora, para você que acompanha essa história, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar